Começa agora, Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. Está no ar, o Jornal da Nossa Terra. Alô, São Paulo! Falta 1 minuto para 5, não, acabou de virar agora. São 5 horas em ponto em São Paulo, 5 em ponto em Osasco, 5 em ponto na região oeste da Grande São Paulo. A partir de agora, aqui no AM 1330, você confere as principais notícias do dia na região oeste da Grande São Paulo. Começa aqui a edição número 143 do Jornal da Terra. Diariamente, monitorando a região, esclarecendo os fatos, cobrando as autoridades, servindo o povo da região oeste da Grande São Paulo, fazendo rádio na sua essência, interativo, companheiro e prestador de serviços, entrando na sua casa para levar a boa nova, até mesmo quando a notícia não é exatamente boa. Porque pior do que saber uma notícia ruim é ser privado dela, ser escravo da ignorância. Porque onde não há informação, mora a especulação. Jornal da Terra. A apresentação, Rodrigo Lobo. São 5 horas e 1 minuto. Esses são os destaques da edição número 143 do Jornal da Terra. Ganha Tempo de Barueri lança Central da URI, a unidade renovadora de energia, e não vai funcionar no próximo sábado, dia 3 de agosto. Terminam hoje à noite as inscrições para o concurso público de Carapicuíba. Secretaria Estadual da Fazenda cobra 13 milhões de reais em IPVA atrasados na região. Fundo Social de Solidariedade de Carapicuíba realiza a feijoada beneficente. Prefeitura de Osasco oferece formação e capacitação para agentes de acolhimento. Os assuntos da nossa gente no Jornal da Terra. São 5 horas e 2 minutos. O cara tá meio ofegante aqui, Ralf Silva. Porque... Boa tarde, tudo bem, Ralf? Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos os ouvintes do Jornal da Terra. É um prazer estar aqui novamente com você. Prazer é sempre nosso. Ofegante, porque de repente eu estava no piso superior e escutei a vinheta de abertura do programa e saí correndo, né? O cara saiu correndo para descer aqui e aí, nessas horas, os 12 quilos a mais acabam fazendo... Falar nisso, falar em 12 quilos a mais... O senhor está perdendo peso sensivelmente. Cada dia, daqui a pouco eu não vou reconhecê-lo na hora que entrar aqui, pô. Pois é, Rodrigo, eu passei pela cirurgia bariátrica e o novo método sleeve e já estou menos 15 quilos. Né? Menos 15? Menos 15. É tudo que eu precisava perder, menos até em que 25 dias, 23 dias. E como é que tem sido isso? Normal, o cotidiano? Tranquilo, comendo muita sopa, tomando muita água de coco e vambora. Mas já aumentou o volume do que você consumia os primeiros dias já? Sim, um pouquinho, mas a gente com 100 ml está satisfeito. Você pode me passar o jornal de hoje, por favor? E os primeiros dias é que são muito sérios, né, nesse tipo de cirurgia, né, Ralf? Pois é, a equipe, eu tive o prazer de ter sido operado pela equipe do Sírio-Libanês, a mesma equipe que operou Chiquinho Scarpa, né? E realmente se a pessoa não estiver preparada psicologicamente, né, eles dão esse exemplo porque é um exemplo que todo mundo sabe. Então o Chiquinho Scarpa, ele tomou 1 litro de suco de laranja. Meu Deus. 3 dias depois da cirurgia e realmente estourou a cirurgia e vazou suco por todo o abdômen dele, né? Quase morreu mesmo. Ele recebeu extremoção 2 vezes, né? Não morreu porque não era a hora mesmo. Como disse o Papa Francisco, né? Ninguém morre na véspera. Todo mundo... Não, o Peru morre na véspera, mas só ele. Mas agora tá tudo bem, tranquilo? Graças a Deus tá tudo bem, tranquilo. Lá no outro projeto vamos fazer aquele reality lá? Podemos fazer um reality de emagrecimento, cada vez mais magro e mais feliz. Que bom, que bom.
Bom, Ralf, eu por falar nisso, daqui a pouco o Gilberto Silva acaba de mandar aqui uma mensagem dizendo que está no trânsito. Você veio do centro da cidade, né? Por isso eu comprei a moto. Agora estou motorizado. Você veio de moto hoje? Estou motorizado agora, desde sexta-feira. Tá certo. Gilberto Silva, nosso colunista aqui de Segurança Pública, daqui a pouquinho aqui no programa. Tá a caminho, segunda-feira. E eu não sei qual é o sentimento de você que está me ouvindo agora. Tem duas coisas muito importantes para comentar. Primeiro, obrigado a você que ouviu o programa da sexta-feira, entrevista com o prefeito Jorge Lapas, e que nos mandaram alguns e-mails, gente que não concordou com algumas respostas do prefeito. Eu vou fazer uma repercussão disso, e aquelas pessoas que mandaram um e-mail com telefone de contato, eu falei Gilberto Silva. Desculpa aí, patrão. Que é isso? Gilberto Lima. Gilberto Lima. Opa. Por que eu falei? Porque o Ralf Silva, talvez. Eu devo ter me confundido. O que é? Como é que é? O Gilberto está mandando mensagem de texto pra gente. Isso. Aqui. Essa parte aqui eu não posso falar. Essa parte fica censurada. Isso que é piada interna. Mas esse final, nós tivemos a entrevista com o prefeito na sexta-feira e, evidentemente, algumas pessoas não viram suas respostas devidamente plenamente respondidas e acabam comentando. Eu vou fazer um material de repercussão disso. Aquelas pessoas que mandaram os telefones de contato, nós vamos repercutir, vamos voltar a esse tema ainda nesta semana. Deixa eu lembrar que amanhã vamos bater um papo aqui com o presidente da Câmara de Itapevi, Paulinho. Professor Paulinho, você conhece o Ralf Silva? Não, pessoalmente não, já ouvi falar dele. Está enfrentando lá uma enorme burocracia para enxugar o quadro de funcionários da Câmara, uma série de coisas. Vamos aproveitar amanhã para bater esse papo com ele. E quanto a gente está aguardando uma confirmação da assessoria da comunicação da Prefeitura de Osasco para a semana que vem conversarmos com a secretária de Educação da cidade. Muito bom, Regina, né? Isso. Secretária de Educação nossa. Vai estar conosco aqui. E sempre muito bom ouvir essas pessoas, porque à medida que você que está ouvindo agora o Jornal da Terra, você manda o seu e-mail, entra lá na página, liga no telefone e nos pede para entrevistar, a gente está trabalhando nisso. Então, quero também dizer a você que é de Santana de Parnaíba, que tem reclamado que as autoridades da cidade não vêm aqui, eu continuo tentando. Eu estou tentando agora até através de um amigo do prefeito, porque daquela maneira tradicional, como jornalista, como veículo de imprensa, não estou obtendo resposta. Lá da administração de Parnaíba, a única pessoa que a gente conseguiu conversar no programa foi com a secretária de Turismo, a Fátima, que foi muito gentil ainda na época do Carnaval, mas de lá para cá não consegui mais falar com ninguém. E evidentemente temos aí, eu não diria uma centena, mas algumas dezenas de perguntas de pessoas, inclusive, se a comunicação de Parnaíba estiver ouvindo, nós temos perguntas e elogios, inclusive a administração do Marmo César. Não pensem vocês que aqui só vai ter pergunta difícil, não, que tem gente também mandando e-mail e fazendo elogios. A cidade, eu enxergo que a cidade está bem dividida. Não sei se você entende o panorama de Santana de Parnaíba, me parece que a cidade está bem dividida em relação ao apoio e ser contrária à administração do Marmo César. Né? Eu acredito que esse é o quadro ainda da eleição, né? Reflete. Isso. Foi apertada a eleição, a gente teve cerca de 52 mil votos, o Silvinho 48 mil votos. Então acho que é um reflexo da eleição ainda. E eu acredito que ainda não foi definido na Justiça Eleitoral, né? Não, ainda não. Volta depois da manhã, né? Deve ou novas eleições ou o Silvinho vai assumir direto. É isso, Rodrigo? Não, provavelmente novas eleições. Novas eleições. Então, e isso vai ser discutido bastante aí. Nós vamos ver qual vai ser o desejo da população de Santana de Parnaíba. Né? Eu até acho, eu estou dando aqui uma satisfação de você que manda e-mail, que ouve o programa em Santana de Parnaíba, mas eu até acho que o fato dessas autoridades de Parnaíba não estarem confirmando datas para entrevista aqui, e eu tenho percebido também que não tem falado muito
na imprensa da região, a não ser no Diário da Região, que eu vejo sempre entrevista do pessoal de Parnaíba, né? Lá eles falam sempre. Não sei porquê, mas falam. Mas nos outros veículos eu não vejo. Então deve ser também uma tentativa de esperar para ver o que acontece, né? Porque... Rodrigo, é importante o nosso ouvinte saber que aqui não tem... não tem bandeira. Não tem bandeira, nenhum entrevistado chega aqui antes da entrevista e fala assim, não pode fazer pergunta sobre isso ou sobre aquilo, que nós também não aceitamos, né? Então ele vem de maior boa vontade, qualquer entrevistado, mas sabendo que a gente vai poder perguntar de todas as perguntas que forem necessárias, que a gente achar que são pertinentes, e também que o nosso ouvinte enviar aqui para o Jornal da Terra. Claro, e assim... Uma vez, faz tempo isso, mas assim que saiu a decisão do TSE, alguém me perguntou, mas o Silvinho falou aí. Porque nós ligamos, ele falou. Basicamente isso, ele é uma parte interessada, evidentemente. Naquele momento do mandato de segurança impetrado, a vitória, ele era a parte interessada. É evidente que eu não vou perguntar sobre a administração de Santana do Parnaíba hoje para o Silvinho Peccioli, porque ele não é o administrador. Então, para isso, a gente precisaria dos secretários, do próprio prefeito, do presidente da Câmara, que me parece que tem falado muito mais até do que o pai dele, o prefeito, mas só que não estamos conseguindo. É basicamente isso. Se conseguir, queremos muito. Uma outra cidade que tem encontrado dificuldade também é Pirapora. Pirapora, a gente é amiga da gente, absolutamente amiga, mas estamos encontrando dificuldade. Daqui a pouquinho eu vou tentar falar de novo com o padre Silva Andrei, que é uma espécie de garoto propaganda da cidade de Pirapora, né? Porque é uma cidade... Inclusive vai fazer aniversário agora, mas é muito ligada ao turismo religioso. Vai ser uma intercessão do padre Silva André. A gente consegue trazer aqui o prefeito, que é gente boníssima, e junto com o Rodrigo Alemão, presidente da Câmara, estão tentando fazer um trabalho muito legal lá. Então, essa é só uma satisfação para que você entenda que, se você vê autoridades de Carapicuíba, de Osasco, de Barueri, ou se alguma Cotia, por exemplo, uma enorme dificuldade para falar com a administração de Cotia. Então, você que está ouvindo a rádio de Cotia, não pense você que a gente não tenta. São todas cidades importantes para nós da mesma maneira. A gente não, além de não ter bandeira, e não tem também... a gente não olha o PIB da cidade para dizer que essa é mais importante do que a outra. A quantidade de população, todas são importantes, porque nós temos ouvintes em todas as cidades, e vocês é que são importantes, vocês é que são os nossos censores. Agora, o outro tema, o Ralf, que eu queria tratar aqui é o seguinte: eu estou voltando lá da jornada, primeira vez que eu participei, né, na minha faixa etária nem caberia falar a Jornada Mundial da Juventude, né? Mas eu volto muito bem impressionado do que eu vi, não só da figura do Papa, mas de tudo que eu vi lá. Vi uma molecada com muita vontade de falar do que pensa da vida, do que pratica, e voltei realmente muito bem impressionado com a figura do Papa Francisco. O que você pensa desse personagem? Eu assisti a entrevista dele ontem no Fantástico, né, e tem um momento que ele falou que antes do conclave, eles ficaram uma semana discutindo os problemas da igreja. E eu acho que o perfil do nosso Papa é o perfil que a igreja precisava. Porque o Ratzinger, não desmerecendo ele chegou lá merecidamente, mas eu acredito que ele não tem a simpatia. Não, né? Não tem carisma. Eu não lembro se ele é alemão ou se ele foi criado. Ele é alemão, então. Alemão. O alemão, até pelo idioma ser na imposição de voz, né? Então, parece ser bravo. Minha irmã fala alemão, é bem complicado. E aí o que acontece? Então eu acho que ele não tinha essa simpatia, que é o que a igreja está precisando, né? O que a igreja está necessitando. Também foi muito interessante o respeito que ele teve com as pessoas de outras religiões, né? E eu fiquei impressionado com a harmonia que ele emana, né? Eu vi uma foto que a pomba pousou na mão dele. Eu não sei se é montagem, se for uma foto realmente, demonstra a harmonia dele, né? Uma pomba branca. Então, realmente o Papa veio para mudar a igreja, primeiro país que ele veio para o Brasil. E eu acho que a população brasileira gostou muito, independente das religiões. Então o Papa está de parabéns, a Igreja Católica está de parabéns também, né? E o Brasil está sendo aí pioneiro mais uma vez na questão não só da religião, como do exemplo, né? Foi uma jornada com mais de 3 milhões de pessoas, não fiquei sabendo nenhum incidente. Assim, nenhum incidente. Então isso demonstra que a nossa população é educada, ela é civilizada, né? E mostrar isso para o mundo também, né? O mundo está acostumado, igual o Papa falou, ninguém fala de miséria, ninguém fala que tem alguém passando fome,
só dão notícias positivas ou escondem as muito negativas, né? Isso. Então agora cabe a nossa imprensa, a imprensa mundial, realmente falar a realidade do nosso povo, que pelo menos eu não me lembro de nenhum evento reunindo 3 milhões de pessoas que não tenha tido nenhum problema maior aí, nem de saque, de violência ou assim por diante. O único problema que teve foi a Marcha das Vadias, né? Quebraram as imagens lá, que eu achei um absurdo também, né? Moeram as imagens lá de Santos lá, só como forma de protesto, mas é um absurdo. Quer protestar, tem alguma coisa contra a igreja, tudo bem, fala, mas vilipêndio, isso é crime, hein? Isso é crime, com certeza. Vilipendiar até pode cair na injúria, né? Na difamação. Não, vilipêndio tem uma... o vilipêndio que tem é o vilipêndio a cadáver. Não, vilipêndio a imagens sacras. Então, aí eu precisaria dar uma olhada, que é um crime muito específico. Tem. Eu, como militante, digamos, da área, eu sei que tem. Bastava um policial militar para prender aquela turma, mas evidentemente isso ia repercutir muito mal. Agora, também, né, gente, todo mundo tem o direito... Primeiro que eu não gosto desse nome, Marcha das Vadias, né? Tudo bem, você quer escrachar, beleza. Aí anda aquele povo seminu, com aquelas roupas que não vejo... Eu acho que não conta nem a favor da própria militância, e depois agredir a fé dos outros não leva a lugar nenhum. E muito legal que a resposta do Papa foi na saída, durante o voo de volta, quando lhe foi perguntado a respeito dos gays, ele falou que ele mostrou a sua simplicidade até nisso. Todo mundo teologicamente sabe o que ele deve, como cristão, pensa a respeito disso, mas você viu o que ele disse, né? Que não é ele que vai julgar ninguém e pronto. Rodrigo, eu queria que você dissesse para os nossos ouvintes, você ficou perto do Papa, chegou perto dele? Eu cheguei 2 vezes perto dele, 2 vezes. Qual a emoção que você teve de chegar perto do Santo Papa? Primeiro eu preciso dizer que eu não sou um cara, eu estava até conversando com o Jefferson a caminho aqui, eu não sou um tiete. Eu, ao longo da vida, entrevistando figuras que eu admirava, eu não sou aquele cara, vamos tirar uma foto, nada disso. Raramente. Rita Lee, eu me lembro que uma vez eu fiz questão de tirar... fiquei meio sem saber dizer, com o Rogério Ceni, admiro muito a figura, mas assim, o Papa teve só uma coisa engraçada aqui em 2 ocasiões eu fiquei muito perto mesmo, mas uma das vezes eu estendi a mão, mas a minha intenção era estender a mão para ele, mas a minha mão, não sei se por você saber que é uma figura que você tem que tomar cuidado até de se aproximar, porque você pode pular um segurança na frente. Não ia acontecer isso com esse Papa, não. Mas assim, até hoje seria isso, era isso que a gente esperava. Mas eu estendi a mão e ele estendeu a mão, entendeu? Então houve um gesto dele, houve um momento de um encontro. Mas a minha intenção era estender a mão para pegar na mão dele, né? Mas foi um aceno, né? Perfeito. Mas a minha intenção era outra. E o que você sentiu, Rodrigo? Então, mesmo com esse desapego todo, eu não gosto de idolatria, né? Mas é uma figura que... o fato de eu não controlar na minha mão já diz tudo, né? Eu não sabia muito como me portar ali. Foi um momento que para ele, acenou para quantos... para centenas de milhares de pessoas nesses dias aí, mas para mim foi um momento único, evidentemente, que valeu a pena tudo a ida para lá. Que bacana. Primeiro argentino que você gosta? Olha, tem uma amiga argentina. Então tá bom. Eu também tenho amigos argentinos que eu gosto muito. Olha, essa é linda. Não tem como dizer que eu não gosto dela. Então, mas assim, eu na verdade, hoje a gente deveria até conversar com um padre amigo para comentar alguma coisa, mas inclusive ele não voltou ainda, por isso que nós não falamos com ele. O padre Silvio Andrei, que todo mundo já sabe quem é. E vamos ver o que ele, como sacerdote, imagina, se isso muda alguma coisa na igreja, se não muda nada. Eu, como um católico, eu espero que os membros do clero, né, os bispos, como disse o próprio Papa, realmente saiam da posição de príncipes, como ele mesmo pediu, que essa também é uma outra dificuldade. E esse foi um pito que o Papa passou, né? Eu acho que o Papa, ele falou uma coisa muito interessante, ele quer ver a igreja nas ruas, né? E independente da religião, quem vai para a igreja não prega violência, né? Não usa drogas, realmente prega a família, a favor da família, a favor do casamento, né? Eu acho que a família é a base e automaticamente a igreja prega isso, todas as igrejas. Então, eu acho que seria muito importante realmente a igreja católica, que é a maioria da nossa população no Brasil, ir para as ruas e mostrar o cristianismo, né? Eu fui batizado na igreja católica, mas não me denomino católico, eu me denomino cristão.
Eu sigo Jesus Cristo. Então, eu acho que tem muita gente assim também que procura fazer a sua parte. Então, eu acho que a igreja indo para a rua, o nosso país, as pessoas e o mundo vai ganhar muito, né? Vai ganhar muito porque nós vamos demonstrar o amor, o carinho, que é o que foi demonstrado lá no Rio de Janeiro. Então, parabéns a todas as pessoas, todos os jovens que estiveram no Rio de Janeiro. Eu estou me programando para ir para Cracóvia. Vamos junto. Me deu vontade de ir, com certeza. Eu incentivo. Então, eu estou com vontade de ir para Cracóvia. Em Barcelona, eu estava com tudo certo para ir. De última hora eu tive um problema e não pude ir. Na época eu mandei a namorada sozinha, né, para lá. Voltou namorando ainda não? Sim, voltou. O pessoal da igreja é comportado. Aí, mas... Porque eu, na verdade, eu iria para acompanhá-la. Porque eu não achava, eu falei, não, isso não é meu perfil, cara. Vou dormir mal, sabe, então aquela coisa bem simples assim. Só que tudo bem, eu não dormi em abrigos lá, é verdade. Mas eu voltei muito bem impressionado do que é uma Jornada Mundial da Juventude. Muito impressionado. Você volta calibrado, você volta impactado com o que eu vi lá. Deixa eu dizer também que eu não gosto muito do Rio de Janeiro, hein? Voltei com uma imagem diferente do Rio de Janeiro também. Eu vou falar sobre isso agora. Eu acho que a população do Rio de Janeiro está de parabéns, porque eles souberam contornar um problema muito grande, que foi a chuva. Isso. Né? Eles souberam contornar, deram um exemplo, né? E receberam muito bem o povo católico lá no Rio de Janeiro. E eu acredito que o Rio de Janeiro demonstrou que está preparado para receber a Copa do Mundo e as Olimpíadas já esse ano. Então a população vem dando um exemplo, né? E também vale a pena comentar a simplicidade do Papa, né, Rodrigo? Até o fato dele não fazer questão dos vidros blindados. Realmente, eu acho que ele é um exemplo de humildade, né? E eu acho que a humildade, para mim, é a maior virtude que um ser humano pode ter, é a humildade. Ah, sem dúvida. Tá? E não sou exemplo disso, trabalho isso, tá? Que eu acho que é muito importante. Agora, eu acredito que o nosso Papa, ele realmente, acho que a virtude dele, a maior virtude dele é a humildade. Eu vi em algum lugar um vaticanista dizendo que ele foi eleito o Papa lá no Vaticano, mas ele nasceu o Papa aqui no Brasil, acho que é verdade. Ele voltou também muito bem impressionado. Há uma sensação hoje, pelo menos no meu coração, e vejo com bastante gente dizendo algo parecido, de que está faltando alguém aqui. É uma sensação assim. Não sei se é porque eu estava lá, mas não sei se isso acontece com muita gente. Há uma sensação de que alguém que você achava que ia estar aqui, como se o Papa tivesse que estar aqui na segunda-feira e ele foi embora. Assim, é um certo vazio, assim, senti isso. É complicado, é uma pessoa muito carismática, uma pessoa que dá o exemplo, né? E realmente a gente sente uma falta grande. Parece que ele é da nossa família. Parece. O Rafa, mudando de assunto, são 5h21, já o Gilberto Lima vai estar conosco aqui, e a gente tem uma manchete aqui do Diário da Região, do final de semana, falando de 60 morrem no trânsito somente no primeiro semestre. Quero falar com isso daqui a pouquinho com você, e depois falar também com o Gilberto, falar também de algumas notícias da política na região, e isso tudo daqui a pouquinho, depois fazer um rápido giro pelas cidades, contar um pouco do que está acontecendo na região oeste da Grande São Paulo. Esse é o Jornal da Terra, um jornal falado para ser ouvido, onde sua cidade é nossa notícia. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. No próximo sábado, dia 10 de agosto, o Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Carapicuíba realizará a feijoada beneficente no Center Clube Carapicuíba, que fica na rua Cataguá 802, Jardim Veloso, a partir do meio-dia. O evento acontece uma vez por ano e toda a verba arrecadada será destinada para a 4ª edição do Casamento Comunitário e demais iniciativas do Fundo Social. Os convites custam R$15 e se encontram à venda no Fundo Social, na Avenida Presidente Vargas 280, na Vila Caldas, e no dia do evento no Center Clube. Mais informações pelo telefone 4164-5530, 4164-5530. No dia 22 de julho, a URE, Unidade de Recuperação Energética de Barueri, lançou um canal de atendimento presencial, a Central de Informações no Ganha Tempo Barueri. A central foi criada para garantir um canal de comunicação permanente com a população local e esclarecer possíveis dúvidas do público sobre o empreendimento, conferindo ainda mais transparência ao processo de licenciamento e implantação da URE. Vale lembrar
que por conta de trabalhos de manutenção para melhor atender ao público, excepcionalmente o Ganha-Tempo de Barueri não funcionará no sábado, dia 3 de agosto. O órgão volta a funcionar normalmente na segunda-feira, dia 5, a partir das 7 horas da manhã. Termina nesta segunda-feira o prazo de inscrições para o concurso público da Prefeitura de Carapicuíba, que vai selecionar candidatos para 562 vagas. O cadastramento deve ser feito até a meia-noite no site www.institutobril.org.br, onde também está disponível o edital. Dentre as oportunidades, há 100 vagas para ajudante geral, 100 vagas para auxiliar de serviços gerais e 50 para coletor de lixo. Já no próximo domingo, dia 28, acontecem as provas do concurso público, voltado para o preenchimento de 457 vagas para a área da educação. Os locais e horários podem ser confirmados no site institutobril.org.br. Jornal da Terra. Jornal da Terra. A sua cidade é nossa notícia. São 5h25, esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. Gilberto Lima, que eu de vez em quando insisto chamando de Gilberto Silva, me perdoa, né? O sobrenome é um pouco, né? Gilberto Silva, jogador de futebol, né? Exatamente. Sei de onde eu tirei isso, mas enfim, você me perdoa, né, meu irmão? Tá perdoado. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Terra. Boa tarde, Rodrigo, meu amigo Ralph, o nosso amigo Jeff Miro. E todos os ouvintes, mais uma vez, estar aqui é sempre um grande prazer aí, Rodrigo. E nós falávamos, Gilberto, nós vamos entrar aqui, nós entrevistamos na sexta-feira o prefeito de Osasco, Jorge Lapas, e como eu já esperava, uma opção de e-mail, chegaram uma boa repercussão, gente contestando o prefeito. Depois eu quero saber uma opinião de vocês aí. Mas falávamos aqui do Papa, e tenho certeza que você vindo para cá estava ouvindo no trânsito aí, e você também tem uma opinião, né, como todo mundo, a respeito de Papa Francisco. Hoje nós falamos na TV pela manhã muito a respeito disso, né? O Papa, esse realmente é o Papa Pop, né? Que já se cantava alguns anos atrás aí no Engenheiros do Havaí. Né? E ele veio realmente para mudar essa questão, trazer de volta os fiéis para a Igreja Católica, porque não existe isso de sou católico não praticante. Você é católico, né? Você está afastado da Igreja, essa é a grande realidade. E ele veio para mudar isso, porque o que ele deixou de lição para nós é que realmente todos esses valores que foram invertidos aí em função do dinheiro, tudo isso, se perdeu no tempo, essa questão de, em vez de buscarmos algo para unir a família, para trazer uma vida em família melhor, nós trocamos os valores em função do dinheiro. Uhum. Isso eu achei, ele colocou de uma forma tão simplista e tão objetiva. É o apelo mais fácil, né? Exatamente. Só essa coisa dele demonstrar que não quer ouro, não quer a simplicidade dele, muito acessível. Muito. Você esteve perto, você viu que... Muito, 2 vezes. Sabe? Muito, eu não imaginava isso. Eu me lembro que eu brincava, eu não sei se eu brinquei aqui com o Jefferson, falei, vou ficar perto do Papa, mas você nem imagina. Você fala assim, que isso, né? Que é um chefe de Estado, acima de tudo, né? Não vai chegar perto coisa nenhuma. Aí de repente você é surpreendido 2 vezes. Tem uma vez até que eu acenei assim, e ele, na verdade, eu queria pegar na mão dele, né? E eu só esperei, se ele esticasse a mão um pouquinho, eu ia pra cima dele, entendeu? Mas eu acho que foi uma coisa tão ele foi de peito aberto, assim, né? Bem desprendido mesmo, bem desprendido. Cara, eu achei fantástico. Isso é uma coisa que realmente estava faltando na Igreja Católica, né? As pessoas se afastaram mesmo, né? Você vê que o número de praticantes reais na Igreja Católica diminuiu bastante nas últimas décadas, né? Sim. Para dizer números, né? E eu acho que agora ele está fazendo isso reviver. Eu acho que ele foi embora, mas deixou esse sentimento. De que temos que mudar algo em função de ter uma vida em família, em ter uma vida melhor. E sem arrogância, né? Grana de lado, exatamente. Porque os outros papas, você sabe que muito era pop, não era pop, eram muito distantes. Estrelas, né? Eram astros. Ele falou, o Ralph falou a respeito do Papa do Ratzinger, que
muito distante. O João Paulo II ultimamente estava doente, a gente até... Mas na época áurea dele também, ele é mais acessível muito mais que o Ratzinger. O Bento XVI, mas... Vou te confessar uma coisa, eu achava... Eu acho assim, que o João Paulo II, ele revolucionou também a igreja por conta do diálogo com as outras religiões. Acho que foi muito importante, viajou muito, Papa peregrino mesmo. Então ele abriu o diálogo com todas as religiões, mas tinha essa pose, essa distância de um Papa. Exatamente. E o argentino está nos surpreendendo nesse sentido. Sapatinho surrado dele ali, né? Ele tava... A maletinha preta, né? Cara, a figura sai lá do encontro com os voluntários lá do Rio Centro e em determinado momento lembra para pegar a maletinha dele, que eu não sei o que ele carrega naquela maletinha, que é tão importante que não pode alguém levar para ele. A Bíblia. Pois é, mas seja que fosse... Deve ser alguma coisa assim, né? Mas o sentido de ele próprio carregar a malinha é de um cara que tem todo esse staff ao dispor dele, né? Porque ele tem um staff enorme, se quiser, né? Então, realmente são atitudes... sereno, né? A imagem dele traz uma paz, sempre sorrindo. Sempre. Né? Nunca apavorado, porque, pô, a hora que se perderam no trânsito ali era para o cara ficar apavorado. Eu fiquei assustado. Então, nós estávamos, na verdade... tranquilo, cara. Ele falou sobre a morte, ele não tem medo de morrer, né? Que vai chegar, a hora de cada um chega e independente de onde ele fez questão de mostrar que, assim, a maioria dos papas virou papa, ele já se santifica. Isso. Né? Já se sente santo. Ele não, ele mostrou que ele é uma interface com Deus. Sim. Só isso. Ele é uma interface com Deus. Ele sabe da responsabilidade que tem, mas para por aí. Ô, Gilberto, você e o Rodrigo, eu queria saber o que vocês acharam da questão, como se comportou a Dilma, né, em relação ao Papa. Ela convidou o Evo Morales, a Kirchner para estar aí, né? E depois o discurso do Michel Temer na despedida do Papa. Primeiro, bom, deixa o Rodrigo. Não, eu acho que, basicamente, a presidente Dilma, ela, como alguém que está recebendo um outro estadista, fez lá o que é feito de praxe, exagerou quando ficou falando dos programas sociais do governo, não tinha nada que falar, não era nenhum momento. Exatamente. E, de certa forma, gostei do discurso do Michel Temer, que só focou a figura do Papa e não se enalteceu, nem falou de administração nem nada. Achei que ele foi correto. Eu acho que aí entra um conteúdo seguinte: Michel Temer tem mais proximidade com a religião do que a própria Dilma Rousseff. A Dilma Rousseff, por obrigação, teve que se aproximar da religião recentemente, porque senão não estaria nem eleita. Agora, o Michel Temer não. Enfim, ele é um ser como eu ou você, que vai à igreja, que sabe... E outra, ele já tinha sentido que a repercussão do discurso da presidente Dilma não tinha sido muito legal, né? Então, na verdade, eu assim, na minha humilde concepção, eu acho que a Dilma ela vem se perdendo realmente. Ela não está conseguindo mais dividir o que é política do que é, por exemplo, receber um Papa. É uma coisa que ela não transmitiu calor. Foi um discurso frio. Foi uma coisa que ela acabou envolvendo as questões políticas, que, não, como você bem disse, não cabia naquele momento. Não tinha nada a ver. E aí, para acabar com a Dilma de vez, o Michel fez aquele discurso que realmente houve uma discrepância ali. O que você achou, Ralf? O Michel Temer, ele fez o papel de presidente do Brasil. Exatamente. Nesse ela deveria discurso. ter convidado os ex-presidentes. Também. Eu acho que ela deveria ter feito. Seria legal, seria de bom tom. Seria de bom tom. Né? Seria mais suave para ela. Mas toda vez que ela chama os ex-presidentes, ela chama o Fernando Henrique, o Lula dá um pito nela, passa um pito nela. É verdade. E o Lula não vai, né? Ele faz birrinha e não vai. Né? Agora, Rodrigo, nunca vai esquecer aquela imagem ela em Aparecida, em campanha, ela fazendo o sinal da cruz com a mão esquerda. Exatamente, não tem Eu já tentei fazer esse sinal com a mão esquerda, o cérebro não responde. E eu sou canhoto, não consegue mesmo. Você não consegue fazer. É impressionante. Realmente, você falou tudo. E aí eu me lembro de algumas figuras muito ligadas à igreja que saíram mais do que defendendo, dizendo que ela era uma católica praticante. Por favor, né? É duro na hora que você tem que pedir voto, é por isso que eu não peço voto, que você tem que passar por isso. Porque eu imagino o que a presidente Dilma passou na hora que ela teve que ficar aguentando 1h30 de missa e fazer o sinal da cruz com a mão esquerda mostrando zero intimidade com a nenhuma religião. Desconhece, né? Não é cristã. Foi essa a ideia que eu tive, né?
E isso aqui não é uma crítica. E a hipocrisia, cada um tem o direito até de ser ateu, como quiser, mas... Claro, e a hipocrisia dos membros, alguns membros da igreja, falarem que não, onde se viu apoiá-la, né? Eu acho que a religião e a política e o futebol... Você está falando do Chalita? Você está falando do Chalita, não só do Chalita, mas teve outros que também apoiaram. Então, eu acredito que a política, a religião, o futebol, né? Você fala que não se discute e nem se misturam. Então, eu acho que esse é o caminho, né? No futebol, se algum político ingerir, por exemplo, na escalação da seleção, isso mais cedo ou mais tarde vai vir à tona, né? A política e a religião, eu acho que cada um tem a sua, cada um tem seu partido e tem que ser respeitado, né? E eu acho que agora é a hora da renovação. E é isso que está sendo mostrado e foi mostrado no Rio de Janeiro aí pela Jornada Mundial da Juventude. Muito legal. Gente, eu queria mudar de assunto com vocês e queria falar, nós entrevistamos o prefeito Jorge Lapas aí na sexta-feira e eu tenho aqui algumas mensagens para colocar ao longo da semana aí de gente contestando algumas respostas dadas pelo prefeito. O prefeito em determinado momento explica ou argumenta dizendo que a quem disse que ele fez muito pouco até agora, que ele esteve numa fase de planejamento do governo, que agora esses primeiros 6 meses foram de planejamento, que ele contou com autarquias ligadas à FGV, para organizar, fazer um governo organizado. Então todas as secretarias passaram por escrivo. Primeiro, essa argumentação, e inclusive está na manchete aqui do Diário de Osasco, porque eu, quando cito alguma manchete de um jornal, eu digo, outro dia, esse mesmo jornal colocou, entre aspas, frases ditas pelo secretário de saúde aqui no programa e não deu crédito. Eu acho isso é uma bronca mesmo, né? Uma falta de respeito. Coloca lá de onde ouviu isso. Ouviu na TV de rua? Coloca onde viu. Ouviu no Jornal da Terra? Coloca. Jornal da Terra e pronto. Não tem nenhum problema. Aqui na página 2 do Diário de Osasco, no sábado e domingo, jornal de final de semana, lá é uma matéria curta com ele. Lapas diz que a população vai sentir sua gestão a partir do segundo semestre. Vem em cima daquela resposta que ele me deu na sexta-feira. Gilberto, é óbvio que o cara que fala da política de Osasco está aqui. E, aliás, fez uma pergunta difícil para o prefeito na entrevista, né? E ele encontrou comigo na sexta-feira, né? Mas ele me atendeu muito bem. Entendeu bem? Não, eu acredito que tem erros e acertos aí, mas ele me atendeu muito bem. Ele sabe que se ele não caminhar aí para o bem da nossa população, a gente vai bater nele aqui, sem sombra de dúvida. Não vamos bater, nós vamos falar a verdade. Eu acho que o importante é a nossa população saber a verdade do que está acontecendo na nossa prefeitura. Tem muitos acertos, tem muitos erros também, então, que devem ser corrigidos. Então vou começar por você. Essa argumentação que ele deu de organizar o governo no primeiro semestre e que agora a população vai sentir o trabalho da gestão Jorge Lapas, você acha que tem isso mesmo? Ou ele não tem esse direito de ficar 6 meses dizendo que está planejando o governo? Olha, o estilo do Lapas e do Emílio, que é o nosso prefeito anterior, é muito diferente. O Lapas é mais administrador, menos político. Porém, eu acho que ele precisa arrumar mais alguma coisa. A Secretaria de Indústria e Comércio, ela está sempre secretário já faz uns 3 meses, né? A gente falou muito da queda do Marcos Arruda, né? E agora a Secretaria continua sem secretário. Assumiu que o adjunto? Não. O Valdir Ribeiro, secretário de Governo, está respondendo pela Secretaria. E, na verdade, quem está fazendo tudo lá é o Carlos Sérgio, que é amigo pessoal meu, e ele é diretor da Secretaria. Está lá há muitos anos, está fazendo tudo. É o técnico lá. É o técnico, exatamente. Agora, ele precisa acertar esse restante do governo, então. E a gente vê que ele tem buscado, se esforçado para resolver alguns problemas, principalmente na área da saúde, mas não está sendo fácil, não. Ele está sofrendo. E agora com essa crise da Dilma, eu não sei se vai continuar vindo dinheiro do governo federal para a construção de habitações, para realmente começar a iniciar as obras da Universidade Federal e assim por diante, né? Eu acho que a gente pode ter uma dificuldade maior aí em relação a isso. Ele participou de todas as plenárias do orçamento participativo. Eu acho que não só para ouvir a população, como é o fato que tem que acontecer mesmo toda vez, como também para se tornar mais conhecido, né? Porque ninguém conhece ele. Tem muita gente que não sabe quem é o prefeito. Exatamente. Eu creio que assim, tem algumas dificuldades, mas eu não creio... você não pode alegar que no primeiro semestre você passou o semestre inteiro apenas programando o segundo semestre. Eu acho que assim, quando você está
apto a ser candidato. Quando você coloca o seu nome lá, né? Meu amigo, você já tem que estar com a equipe montada, já tem que saber quem são os seus secretários. Eu acho que assim, você não tem certeza, mas algumas coisas já tem que estar pronto. Não tem um período de transição. O povo não pode ficar esperando. O povo vai ficar esperando a saúde começar a andar para ficar doente? É complicado. Sabe, eu acho que agora ele conseguiu acertar algumas coisas para o segundo semestre, perfeito. Mas não dá para usar como desculpa que estava programando o segundo semestre no primeiro, porque a população está ficando doente, a população precisa de comida, precisa de habitação, precisa de tudo, segurança, entendeu? O bandido está na rua assaltando. E quais são as ações? O Gilberto está correto. Na saúde, eu acho que ele tem dado alguns passos, tem avançado, né, Ralf? Ou eu estou enganado? Aí vale uma crítica ao prefeito Emílio, que ele deixou muito a desejar na área da saúde, e ao secretário Gelson, que agora é secretário da Promoção Social, né? Eu acho que deixou muito a desejar na nossa saúde com a nossa população. E ainda tem deixado. A semana passada eu ajudei o Gilberto me pediu um auxílio aí, e eu acabei levando uma pessoa para o Hospital Geral de Carapicuíba, o sanatorinho, porque não tinha nem previsão, a pessoa estava uma idosa, de 57 anos já, praticamente idosa, no corredor, porque não tinha nem previsão de quando ela subiria para o quarto, quanto mais quando seria operada, entendeu? A pessoa estava com o ombro trincado. Falaram que era clavícula, né? Ela ficou durante quase 2 dias no corredor, sentada, só tomando remédio, tinha que ficar lá e sem previsão de internação, sem nada disso. Se não fosse o Ralf dar o puta suporte que ele deu, ficou até de madrugada lá, levou para Carapicuíba, lá conseguiu resolver. Mas são essas questões que eu digo. Não adianta o cara usar como desculpa dizer que eu estava programando. Pô, programasse quando era candidato, amigo. Hoje a população não pode ficar aguardando. Algumas situações imediatas têm de ser resolvidas já. Não dá para deixar para o ano que vem. Vou trabalhar agora, o ano que vem eu vou ter solução para isso. A população fica doente hoje. Precisa de remédio hoje. Precisa de segurança hoje. Então, assim, eu acho que é louvável você ter uma programação, você fazer... o segundo semestre já está programado, perfeito, isso é muito bom. Porém, tem algumas coisas imediatas que precisam de ação. É aquela história, quando você vai entrevistar uma figura como prefeito de uma cidade, você não vai ficar reiterando, espizinhando 3, 4 vezes em cima de uma mesma pergunta. Sim. Quando ele falou de planejamento, em seguida ele emendou numa outra questão, evidentemente que passou pela minha cabeça dizer isso, mas 6 meses de planejamento, como é que fica a população em relação a isso? Só que se você começa a reiterar a mesma pergunta, vai parecer pegação no pé. Eu não tenho nada contra a figura, aliás, educadíssimo, uma figura simples, que não sabe, nos atendeu de uma maneira muito correta, foi muito gentil. Agora, que dá vontade de reiterar, como eu fiz na pergunta do Ralf, né? Porque o Ralf fez a pergunta, ele respondeu mais ou menos. Eu falei, mas e o secretário? Né? Porque, só relembrando aqui os ouvintes, a gente vai fazer um material amanhã, repercutindo um pouco a respeito disso, do que foi, fazendo um resumão, a pedido até das pessoas no e-mail, mas o Ralf fez uma pergunta relacionada ao secretário Tinha, de Ferreira, do Esportes. Isso, é importante lembrar aí o fato de ter sido encontrado uma carga roubada aí no estádio. Exatamente, aqui no estádio, que é de responsabilidade da nossa secretaria aí de esporte. Isso. E ele, evidente, o prefeito deixou claro, até pela expressão dele, posso dizer que é um assunto que ele não queria tratar, né? E que é um assunto que deve desagradá-lo, deu polícia. Essas questões você acaba entendendo, Rodrigo, porque assim, como aconteceu em Barueri na época do Furlan, tem algumas situações que acontecem que o prefeito realmente não tem ciência. Foge o controle dele. Foge o controle. Mas aí eu acho que o cara, tendo a humildade de falar, realmente aconteceu, infelizmente eu não tenho como cuidar de todos os meus secretários diariamente. Sim. Ver todas as ações e atitudes deles. Mas nós já estamos corrigindo, nós vamos sanar esse problema e tenho certeza que não vai acontecer novamente. E pela resposta dele, deu a entender que o secretário não está garantido não, hein? Que o secretário... Pode cair a qualquer momento. Que ele está guardando investigação e ele falou, não, o secretário esforçado vai a 10 eventos no final de semana, em 10 lugares diferentes, é um trabalhador. Mas eu falei, mas o senhor está esperando a investigação... vamos esperar para ver. Rodrigo, é importante falar para os nossos ouvintes que nós não temos um rabo preso com nenhum prefeito da região. Se precisar criticar, a gente vai criticar. Quando for falar a verdade, a gente vai falar a verdade. Então isso demonstra, essa pergunta realmente eu fiz questão de fazê-la,
Porque eu tenho sido questionado sobre isso na rua. Não, isso é uma liderança. Então, o que acontece? Eu fiz questão de saber a posição dele, porque eu não posso falar amém para um prefeito enquanto ele está com um secretário lá que, né, quer queira, quer não, né, ele é suspeito de saber o que estava acontecendo ou não, até que a investigação termine, né, a polícia está investigando. Ah, não, gente, é muito estranho, né? Como disse o próprio prefeito. Mexer na sua geladeira e você. Exatamente. Viu, essa conversinha tá aí, cara. Tá igual o Lula, cara. Mexeram. Né? Não, mas todo aquele escândalo, não vi, não sei. É importante dizer que o prefeito, ele falou, não, isso não tem nexo, é no espaço público, não era só o clube. Desculpa, é que o clube administra, mas não é só gente do clube que tinha acesso àquele setor, tem gente da prefeitura que tinha acesso. Então, nesse aspecto, ele não está tirando a responsabilidade da administração, não. O fato quer investigar. Tem que tomar uma atitude logo, né, Rodrigo? Vai esperar acontecer novamente? Não, mas tem que investigar também, sair punindo os secretários. Afasta. Essa é a sua opinião? Eu acho que tem que afastar. Afastar o secretário Tinha? Até você resolver a situação, você tem que afastar. Falo mais, o Tinha deveria... Você também pensa assim? Sem dúvida. Se eu fosse prefeito, ou ele falar para ele, você se afasta ou eu vou te demitir. Porque tem muita gente competente aí que não tem uma mancha, não tem um problema e que não está sendo investigado. Então eu acho que a política hoje, a população já está cobrando isso, né? Ela quer a ficha limpa, ela quer austeridade, ela quer honestidade. Então eu acho que pegou mal para o governo, foi por isso que eu fiz a pergunta, até para ele explicar essa situação, entendeu? Até mesmo por conta do cargo, né, Ralf? O cargo do secretário pertence ao... É um cargo de confiança. Exatamente. Se não tem confiança. Confiança. A expressão Se acabou a confiança, amigão, não tem que ter o cargo. Gente, é o seguinte, eu quero falar com vocês que foi uma outra pergunta que eu fiz com o prefeito, a relação PSC, PSD, saindo da base, mas como a gente está falando de esportes, deixa eu chamar na conversa aqui meu amigo Jefferson Miro, acabaram os jogos regionais, final de semana, e vamos falar de esportes aqui um pouquinho, já voltamos para falar dessa situação. Nós temos um PSC, que acontece lá um entreveiro, perde um secretário e que o prefeito coloca lá no cantão, o PSC, pelo que eu entendi. E agora o PSD que anuncia que nunca foi da base, mas que se sente que não é, quer deixar claro que não é da base. Mas aí o prefeito me disse que os dois vereadores estão votando com ele, que ele confia nisso. Por enquanto, né? Então eu quero ouvir vocês daqui a pouquinho, aqui no Jornal da Terra, agora 5h46. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. Esse é o Jornal da Terra aqui no AM 1330 da Rádio Terra. E agora, meu amigo Jefferson Miro já está aqui para falar de esportes aqui no Jornal da Terra. Boa tarde, Jefferson Miro. Boa tarde, Lobo. Boa tarde aos amigos do Jornal da Terra. Vamos para os resultados do final de semana, Rodrigo Lobo. Vamos lá, futebol, final de semana. Futebol, Paulista, segunda divisão. O Cotia empatou em 2-2 com o Atibaia jogando em Cotia. Taboão da Serra perdeu para o Diadema por 1-0. E no domingo, o Osasco Futebol Clube venceu o União Futebol Clube por 3-0. Nossa. Copa Paulista, o Grêmio Esportivo Osasco empatou com o Paulista em 1-1 lá em Jundiaí. Brasileiro Série C, o Grêmio Barueri. Era isso que eu queria saber. Caiu o Toninho Moura. Caiu, depois da derrota por 3-1 para o Macaé do Rio de Janeiro. Ele não suportou. E é verdade que... Foi demitido. Quem demitiu foi o Vampeta. Vampeta agora Vampeta. É o homem forte dos dois. É no Grêmio Osasco e no Grêmio Barueri. É o homem forte do futebol aqui da região. E o brasileiro Série B, o Palmeiras empatou com o Guaratinguetá em 1-1. Campo ruim pra caramba. Nossa, que eu vi um pedacinho do jogo. E vamos para a Série A. A Portuguesa perdeu por 3-2 para o Atlético Paranaense. Também foi demitido o técnico. Opa! O Edson Pimenta foi embora. O general. E assumiu o Guto Ferreira. Ex-Ponte Preta. É, isso mesmo. E falando em Ponte Preta, venceu o Santos por 1-0 no Clássico do Interior. Que maldade. E no domingo, o clássico sem graça. Corinthians e São Paulo. Sem graça pra vocês que queriam chacoalhar. Ficou em 0-0. Sem graça pra vocês que achavam que iam chacoalhar de novo. Mas o Autuori fechou tudo. Ele tem que fechar a casinha mesmo, porque senão, até normalizar. Não, e outra coisa. Ninguém entra. Gente, muito recentemente, São Paulo foi tricampeão brasileiro seguidamente, feito que nenhum time conseguiu. Vai ser difícil conseguir.
Assim, com o Muricy, time fechado e partindo por conta, jogando feio. O Corinthians foi campeão brasileiro 2011, jogando trancado e fazendo 1-0. Foi assim. É assim mesmo. Agora você acha goleada. 1-0 era goleada. Agora você acha que um time que tá na situação de São Paulo, todo mundo lá dentro completamente abestado, como diria meu amigo, tinha que se trancar diante do Corinthians, que só tá ganhando da gente o tempo inteiro? Vamos lá. E teve Jogos regionais. Não, antes tem a rodada de Itapevi. Certo. Vamos lá, tivemos jogos ontem, domingo. O Cardoso venceu o Juventude por 1-0. O Portela empatou em 4-4 com o líder Zambuitá. O Rainha empatou também em 0-0 com o Furacão. E Londrina e Real Rosimeire ficaram empatados em 2-2. 2-2. Agora sim, jogos regionais Barueri 2013. Os jogos terminaram no final de semana, no sábado. Sexta-feira foi o último jogo que teve. Solenidade de encerramento. Certo. Vamos para a pontuação final da primeira divisão. O Osasco ficou na 5ª colocação. Tá, primeiro ficou São Bernardo do Campo. Segundo Santos. Terceiro Santo André. Quarto São Caetano do Sul. E a cidade de Osasco ficou na 5ª colocação. Melhor classificada da região. Isso, com 177 pontos e meio. Certo. Segunda divisão, onde a maioria das cidades da nossa região se encontram nesse momento. Barueri foi campeão com 272 pontos. Depois teve São Vicente com 221. Mauá em terceiro com 148. Cotia em quarto com 146. Itapevi em quinto com 125. Carapicuíba em sexto com 121. E aí Taboão da Serra em nono com 79. Embu das Artes em décimo com 78. E Jandira na 11ª colocação com 68 pontos. Na sexta-feira vamos conversar com o secretário de Esportes de Itapevi. Ele vai explicar pra gente se esses resultados são bons, se são ruins, enfim. Agora um quadro de medalhas da nossa região. Osasco ficou na 8ª colocação no quadro geral com 12 de ouro, 16 de prata, 11 de bronze, total de 39 medalhas. Vale lembrar que a primeira colocada dessa primeira divisão é São Bernardo do Campo. Segundo colocado foi São Caetano. Terceiro Santos. Beleza. E aí a segunda divisão? A segunda divisão, Barueri em primeiro com 83 ouros, 58 pratas, 22 bronze, o total 163 medalhas. E Cotia ficou em quarto lugar, 20 medalhas de ouro, 14 de prata, 12 de bronze e 46 no total. Em sétimo lugar, o Embu com 8 de ouro, 5 de prata e 4 de bronze, total de 17 medalhas. Taboão da Serra em oitavo, 6 de ouro, 7 de prata, 9 de bronze, total de 22. E Carapicuíba, 11º. 4 de ouro, 10 de prata, 15 de bronze, total de 29. E a nossa Itapevi, 12º lugar, 3 de ouro, 3 de prata, 10 de bronze, um total de 16 medalhas. E Jandira? E Jandira em 13º, 2 de ouro, 2 de prata, 3 de bronze, um total de 7 medalhas. Certo. Por hoje é só na quarta. Está de volta? Estou de volta e o São Paulo vai só vai para Alemanha. Só pegar o Bayern. Enfrentar o Bayern. Medo. Um abraço. Um abraço, até mais. Os assuntos da nossa gente no Jornal da Terra. São 5h52, esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade... Gente, ó, nós temos aí aproximadamente 5 minutos de programa. Você abriu o microfone, isso já. Deixa os caras falarem, hein, Jefferson? Que é isso? Por favor. Gente, lá eu perguntei na entrevista com o prefeito, e agora eu quero começar com o Gilberto. Estamos aqui com o Ralf Silva e com o Gilberto Lima. O prefeito disse que... Eu perguntei do PSC, o probleminha que teve lá com o PSC... diz que é uma questão superada. E quando eu falei do PSD, onde você tem muitos amigos, ele disse que não vê nenhum grande problema, que é um problema interno do PSD e que os dois vereadores, a frase dele, são pessoas corretas e continuam votando com ele. Prefeito Jorge Lapas disse isso. O PSD aqui em Osasco agora está
já tomou um posicionamento, né? Tem várias questões que o Mas PSD... que posicionamento? Distanciamento? Na verdade, ele não vai fazer parte da base. Mas nunca fez. Pô. Mas ele estava mais próximo. Estava próximo. Os vereadores ainda votavam os projetos conforme as necessidades então não vai votar mais da prefeitura. Não, vai votar, mas de acordo com o que realmente... de acordo com a necessidade da população, né? O que o PSD quer é realmente resguardar o que o povo precisa. Tá. Não vai fazer parte do bolo, o prefeito quer que decida assim, vai ser decidido assim. Isso não vai ocorrer mais, né? Porque o pessoal vinha ajudando, vinha tentando estabilizar o governo. O Oswaldo Virgínio ele já se posicionou contrariamente, falou que está com o prefeito até embaixo d'água, né? Isso é uma das questões que vem trazendo problema, porque o Oswaldo ele acha que está acima do PSD em Osasco, e não é bem assim. Tá. Né? Nós temos um presidente que é muito responsável, que está coordenando, fortalecendo o partido, o Lau Alencar. Ele vem fortalecendo o partido aqui na região. Tem muitos planos bons para o PSD em função da população, trazendo coisas novas, benefícios para a população. E quando isso for contrário às vontades do prefeito, nós vamos ter problema e não vamos votar a favor do prefeito, não. Nós estamos preocupados com a população realmente, entendeu? Então essa tranquilidade do prefeito Lapas não é... Não é bem assim, não. E aí, Ralf? É interessante ver que o deputado Oswaldo Virgínio está destoando do partido, né? Por quê? Ele não está participando das reuniões da Executiva Municipal. Ele está bravinho, né? Ele está bravo, na verdade. Já tem rumores que ele está procurando outro partido, né? E ele acha que, assim, ele só tem responsabilidade com o PSD nacional, que ele responde diretamente para o Kassab. Certo. Né? Passando em cima do presidente, que é o Lau, né? Certo. Só que a coisa não é bem assim. Ele há o respeito, há uma hierarquia local que ele deve respeitar. Tá. Não é o fato dele ser deputado e ter esse diálogo direto com o presidente que vai... Agora, em que medida, Ralf, porque a gente está terminando mesmo o programa, em que medida o prefeito Lapas perde, se não tiver... perde só os 2 votos ou perde força nas ruas se não tiver o voto desses 2 vereadores do... Porque no PSD não é só questão dos 2 vereadores, nós temos lideranças, né? Tem um Delbo Teruel, que é candidato a deputado e que vai ser candidato a prefeito, com certeza. Olha, se o PSD e o PSC saírem da base, ele perde a maioria absoluta na Câmara, que são os 14 votos. Isso complica muito a vida de qualquer prefeito. E na rua o desgaste é maior ainda. Né? Maior ainda. Agora o que acontece? O que você tem colocado, o PSD vem com um quadro forte aí, vem com alguns pré-candidatos a deputado estadual, tem um namoro até com o Gilberto Lima, que está aqui com o PSD. O doutor José Lima também, que participa do nosso programa, também tem um namoro. Não, ele está afiliado ao PSD, o José Lima. Então, o que acontece? A gente vê que o PSD vem com um quadro forte aí e vai complicar realmente a vida de qualquer prefeito que perdeu o PSD da base. Pois é que a gente vai estar acompanhando de perto essa história, vamos ver. O que eu senti é que o prefeito está realmente ainda muito tranquilo em relação ao comportamento, pelo menos dos vereadores. Ele sente a movimentação, mas os vereadores do PSD ele ainda confia muito nessa proximidade dos 2 vereadores do PSD na Câmara de Osasco. Esta semana ainda vai ter uma reunião no PSD e eles vão tratar exatamente essa questão. Então, algumas mudanças estão por acontecer já esses dias. Então, o prefeito vai sentir que realmente não está tão tranquilo quanto ele está imaginando aí não, viu, Rodrigo? Gente, obrigado ao Gilberto Lima, muito obrigado, meu amigo, sempre muito bom. Amanhã eu vou entrevistar aqui o presidente da Câmara de Itapevi, o professor Paulinho. Quero convidá-lo, você especialmente de Itapevi, a ouvir. E quero contar com um amigo também, para trazer aquelas dicas de segurança que hoje não foi possível. Falamos de política hoje aqui, né? Exatamente. Amanhã, Rodrigo, possível? Né? Agradeço mais uma vez o convite e estarei presente sempre que possível. É um prazer estar aí com todos os ouvintes aí. Muito obrigado. Obrigado também ao Ralf Silva, sempre bom vê-lo aqui, mais fino. E cada dia mais fino. Qualquer hora eu não vou reconhecer na hora que entrar por essa Obrigado, porta. Rodrigo. Obrigado, Gilberto Lima aí, todos os ouvintes do Jornal da Terra. Um prazer estar aqui com vocês. Um abraço a você que esteve conosco até agora. Vem chegando meu amigo Ademir Laurenti, o som de sucesso. O Jornal da Terra, como eu disse, volta amanhã às 5 da tarde, aqui no AM 1330. Amanhã entrevistando o presidente da Câmara de Itapevi, professor Paulinho. Jornal da Terra, servindo o povo da região oeste da Grande São Paulo, porque pior do que saber uma notícia ruim é ser privado dela, ser escravo da ignorância. Um abraço, paz e bem. Não esqueça, onde não há informação, mora a especulação.
Termina aqui Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. De volta amanhã, 5 da tarde.